Eles surgiram repentinamente, devastando terras e espalhando o terror por toda a Europa, das praias da Escócia até o Mar Cáspio. No entanto, apenas recentemente a arqueologia moderna e a ciência começaram a revelar as verdadeiras motivações por trás das incursões vikings. Das planícies russas ao Atlântico Norte, novas descobertas trazem uma perspectiva inédita sobre esses temidos guerreiros nórdicos. Enquanto entusiastas revivem batalhas vikings em festivais como o de Wollin, pesquisadores europeus desvendam segredos enterrados há séculos. Descobertas recentes revelam não apenas o contexto brutal da sociedade viking, mas também sua impressionante capacidade de planejar e executar expedições estratégicas para maximizar ganhos e provocar um impacto psicológico avassalador. No momento em que os vikings atacavam, a Inglaterra enfrentava fome e avistamentos de fenômenos misteriosos no céu, interpretados como presságios divinos. Para muitos, as incursões vikings não eram apenas eventos militares, mas sim punições enviadas pelos deuses. Evidências arqueológicas sugerem que os ataques vikings começaram muito antes do que se pensava. Na ilha Saaremaa, na Estônia, arqueólogos de Tallinn descobriram, em 2011, um dos maiores achados relacionados aos vikings: 2 túmulos em barcos contendo mais de 40 esqueletos humanos. Os vestígios indicam uma batalha feroz, com guerreiros brutalmente mutilados. As datações modernas revelaram algo surpreendente. Esses restos mortais pertencem a escandinavos que morreram pelo menos um século antes do primeiro ataque viking registrado oficialmente. Na vasta região que se estende do Mar Báltico ao Mar Cáspio, escandinavos já exploravam e comerciavam antes mesmo de serem conhecidos como vikings. Em locais como Staraja Ladoga, na Rússia, inscrições rúnicas e artefatos escandinavos demonstram que essas conexões comerciais e militares existiam bem antes da era viking tradicionalmente aceita. A questão sobre o que levou os vikings a deixarem suas terras e lançarem ataques ferozes tem sido debatida há tempos. Uma das hipóteses mais intrigantes sugere que as primeiras incursões vikings foram, em parte, uma resposta às campanhas militares de Carlos Magno, que avançava pelo norte da Europa, impondo o cristianismo com brutalidade. O ataque viking ao mosteiro de Lindisfarne, em 793, pode ter sido uma retaliação a essas invasões e conversões forçadas. À medida que os reinos europeus se fragmentavam, os vikings encontravam oportunidades para saques cada vez mais ousados. Em 841, Asgeir, um líder viking dinamarquês, navegou pelo rio Sena com apenas 13 navios, devastando a cidade de Rouen e exigindo resgates de monastérios inteiros. Em 845, Paris foi saqueada pelo lendário Ragnar. Durante décadas, os vikings evitaram confrontos diretos, preferindo extorquir resgates ou atuar como mercenários. O fracasso das monarquias europeias em unificar suas defesas permitiu que os vikings estendessem seu domínio. Na Inglaterra, o grande exército pagão, liderado por Ivar, Halfdan, Ubbi e Guthrum, aterrorizou o país por 20 anos, capturando York e estabelecendo o Danelaw, uma vasta região sob controle escandinavo. Em paralelo, a Escócia também enfrentava incursões contínuas, resultando na destruição de fortalezas pictas e no desaparecimento de sua cultura. Entretanto, nem todos os vikings buscavam apenas pilhagem. Muitos se estabeleceram como comerciantes, agricultores e governantes. Em York, por exemplo, descobertas arqueológicas sugerem uma fusão cultural entre anglo-saxões e escandinavos, ao invés de uma simples dominação viking. A política interna da Escandinávia também influenciou o ritmo dos ataques. No final do século IX, a unificação da Noruega por Harald Cabelo Belo forçou nobres dissidentes a buscar fortuna no exterior. Muitos se juntaram a incursões ao longo da costa europeia ou partiram para novas terras, como Islândia e Groenlândia. Na França, vikings foram convidados a se estabelecer em regiões estratégicas como a Frísia, eventualmente levando à formação da Normandia. Essa assimilação não apenas fortaleceu suas ambições territoriais, mas também os levou a participar de disputas dinásticas europeias, moldando o futuro da política medieval.
A presença viking não pode ser resumida apenas a saques e destruição. Suas incursões trouxeram profundas mudanças sociais, comerciais e políticas. Dos campos de batalha às rotas comerciais, os escandinavos deixaram uma marca indelével na história europeia, desafiando impérios e redefinindo fronteiras. Hoje, suas lendas e feitos continuam a fascinar o mundo, enquanto novas descobertas arqueológicas revelam pouco a pouco o verdadeiro legado dos primeiros vikings. Cidades inteiras foram preenchidas com riquezas saqueadas das vastas planícies da Europa Oriental e pilhadas das prósperas cidades do Ocidente. Um grande número de tesouros encontrados nas ilhas de Erland e Gotland, atualmente expostos no Museu de Estocolmo, evidenciam o quão lucrativas eram as incursões e o comércio viking. Desde os tempos mais remotos, os guerreiros nórdicos buscavam formas de riqueza que fossem fáceis de transportar, como bronze, prata e ouro. Quando não conseguiam obter esses materiais por meio de trocas, simplesmente os tomavam à força. Além disso, negociavam e saqueavam mercadorias valiosas, como peles, marfim de morsa, âmbar e até mesmo seres humanos, convertidos em escravos. Muito antes de realizarem suas primeiras incursões registradas no Ocidente, os vikings já navegavam pelos rios da Europa Central e Oriental, explorando territórios e estabelecendo rotas de comércio. Há uma crença amplamente aceita de que o interesse dos nórdicos pela prata foi um dos principais fatores que os impulsionou para o leste europeu, com registros históricos indicando que, entre os séculos 9 e 10, milhões de moedas de prata, conhecidas como dirhams, foram transportadas da região do Mar Cáspio. Naquela época, não havia uma clara distinção entre mercadores e saqueadores. Um dia, eles estavam pilhando monastérios e aldeias, e no seguinte, vendiam esses mesmos bens nos mercados. Um dos exploradores que se destacou nesse cenário foi um marinheiro norueguês chamado Ottery, que revelou ao rei Alfredo da Inglaterra detalhes sobre as rotas comerciais e de exploração dos vikings. Ele descreveu uma expedição até o extremo norte da Noruega, contornando o Mar Ártico e navegando para o sul, em busca de presas valiosas como presas de morsa e peles de foca. Além disso, relatou suas visitas a mercados movimentados, como Kaupang na Noruega, e os intensos fluxos comerciais que conectavam o Mar Báltico às terras escandinavas. Outro viajante, Wulfstan de Hedeby, registrou em detalhes os locais onde os vikings realizavam suas trocas comerciais e adquiriam riquezas, revelando a vasta rede de comércio que interligava o Ocidente e o Oriente. Entre os destinos visitados pelos vikings estava a grande cidade de Truso, um assentamento escandinavo localizado na fronteira com os povos bálticos. Durante escavações arqueológicas na área, foram descobertos artefatos de origem nórdica, mas também cerâmicas eslavas e bálticas, indicando um intenso intercâmbio comercial entre diferentes culturas. Os senhores da guerra vikings transformaram esse local em uma base militar estratégica, garantindo suprimentos para suas expedições em direção ao interior da Europa. Além de utensílios do dia a dia, foram encontrados numerosos espadas e armas, demonstrando a importância de Truso tanto como centro comercial quanto como bastião militar. Esse local fazia parte de um vasto sistema de entrepostos comerciais que se estendia por toda a costa do Báltico, ligando regiões que iam desde a atual cidade de Rostock até o rio Neva, onde hoje está situada São Petersburgo. Os povos eslavos que habitavam essas regiões viviam em aldeias simples e praticavam uma agricultura rudimentar, tornando-se alvos fáceis para os predadores vikings. Muitos historiadores acreditam que a principal mercadoria exportada pelos escandinavos para o Mar Cáspio eram escravos, sendo amplamente documentado que, no século X, os mercados árabes estavam repletos de cativos oriundos da Europa Oriental. Os vikings estabeleceram seus assentamentos militares em pontos estratégicos e cobravam tributos dos comerciantes que desejavam operar em seus territórios. Em 841, enquanto seus compatriotas queimavam cidades na França, um guerreiro escandinavo chamado Rurik e seus irmãos fundaram o reino de Novgorod.
Segundo relatos, eles foram convidados pelos eslavos locais para impor ordem e proteção na região. Escavações realizadas em Gnezdovo, próximo a Novgorod, revelaram a presença significativa dos vikings na área. Os artefatos encontrados indicam tanto a prática do comércio quanto atividades bélicas. Entre os achados estavam armas, balanças e moedas de prata, sugerindo que muitos dos enterrados nos túmulos escandinavos eram mercadores. Os imponentes rios e lagos do norte da Rússia desempenharam um papel crucial nas conquistas dos vikings, servindo como rotas de navegação para seus dracares. O Lago Ladoga continua sendo uma importante via de transporte até os dias de hoje, enquanto o rio Volkhov, que nasce no Lago Ilmen, conectava os territórios escandinavos ao Mar Cáspio e ao Mar Negro. Armas encontradas em Novgorod e em Staraya Ladoga evidenciam que essas cidades não eram apenas centros comerciais prósperos, mas também fortalezas militares. 50 anos após o primeiro ataque documentado contra Lindisfarne, os vikings haviam se infiltrado nos sistemas fluviais da Europa Oriental até chegarem ao Mar Negro. O sucessor de Rurik, Oleg, transferiu sua base para Kiev em 907 e Mintenselin, 911. Conseguiu capturar Constantinopla ao arrastar seus navios por terra para contornar as defesas da cidade. Nesse mesmo ano, os vikings consolidaram sua presença na Normandia, firmando um acordo comercial com o Império Bizantino. Como parte do tratado, os escandinavos passaram a fornecer mercenários de elite para o imperador bizantino, formando a temida Guarda Varégia. Enquanto isso, os vikings expandiam seus domínios sobre a Inglaterra e a França. Mas as incursões nórdicas não se limitavam à Europa. No século IX, navegadores escandinavos desembarcaram na Islândia, uma terra inexplorada que se tornou refúgio para aqueles que se opunham ao domínio do rei Harald Cabelo Belo, da Noruega. Esses colonos levaram consigo suas tradições, incluindo a organização política em torno dos Gotar, líderes religiosos e senhores de terras que realizavam assembleias anuais chamadas Althing. Dali, os vikings partiram para novas terras, estabelecendo assentamentos na Groenlândia e, eventualmente, chegando ao continente americano por volta do ano 1000. Os relatos das sagas nórdicas descrevem essas viagens a Vinland, e vestígios arqueológicos confirmam que os vikings realmente estiveram na América do Norte muito antes de Colombo. À medida que a era viking avançava, o cenário europeu se tornava cada vez mais sangrento. Mesmo um século após os grandes ataques, os nórdicos ainda causavam pavor por onde passavam. No século XI, esqueletos descobertos em Oxford foram associados ao massacre do dia de São Brício, quando o rei da Inglaterra ordenou a execução de todos os dinamarqueses em seu reino. Exames forenses revelaram que muitos desses indivíduos haviam sofrido ferimentos de batalha, sugerindo que eram mercenários ou guerreiros. Mais ao norte, em York, outro esqueleto com múltiplos cortes de lâmina foi encontrado sob as ruas de Coppergate, evidenciando o clima de violência constante da época. Embora a imagem dos vikings como guerreiros imbatíveis persista no imaginário popular, a verdade é que eles não eram diferentes dos outros povos da época. A virada do ano 1000 marcou o fim das primeiras incursões, mas também deu início a uma era de conflitos ainda mais brutais. Com o declínio dos pequenos chefes guerreiros, surgiram grandes monarcas escandinavos que comandavam exércitos profissionais e moldaram os estados que existem até os dias de hoje.